E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mais uma vez aqui comentar sobre tópicos, dicas que vão ser fundamentais para você que vai fazer o concurso, né, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, tá? Então vamos aqui para a nossa live, mais uma live sobre um tema bacana que é muito recorrente em questões de prova, em especial da banca da Fundação Getúlio Vargas, que é a questão da improbidade administrativa, tá? Então vamos falar aqui de improbidade administrativa. Professor, me diz o seguinte: existe uma lei que regulamenta improbidade administrativa? Sim, você sabe que sim. Nós temos a nossa lei, né? A Lei 8.429 de 92. É a Lei de Improbidade Administrativa. Ela é muito importante, são muitas questões que falam sobre isso aqui, então preste bastante atenção e anote as dicas aí. Tá? Professor, existe algum dispositivo da Constituição que fala em improbidade? Existe. Né? Então, existe na Constituição Federal de 88, você encontra o artigo 15, inciso número 5 da Constituição Federal, e nós temos o artigo 37, parágrafo 4º, tá? Vou tirar aqui para não repetir, não ficar repetitivo. Artigo 15, inciso 5, artigo 37, parágrafo 4º. O artigo 15, inciso número 5, estabelece que aquele que praticar ato de improbidade administrativa, que for condenado por improbidade administrativa, estará sujeito a uma sanção que é a suspensão dos direitos políticos. Então, suspensão dos direitos políticos. Aquele que for condenado por ato de improbidade administrativa terá os direitos políticos suspensos. No artigo 37, parágrafo 4º, nós temos uma repetição de quais as sanções cabíveis àquele que pratica ato de improbidade administrativa. E nesse outro dispositivo aqui, nós temos outras sanções além da suspensão dos direitos políticos. Nós temos, por exemplo, a perda do cargo, da função pública, a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário e a repetição da suspensão dos direitos políticos. Ok? Fechou? Tranquilo? Então, na Constituição de 88, nós temos sim dois dispositivos que falam expressamente em improbidade administrativa. 15, inciso 5, 37, parágrafo 4º. Cada um deles estabelecendo uma sanção para aquele que pratica ato de improbidade administrativa. Tá? Professor, a improbidade seria o que especificamente? Seria uma ilegalidade. Improbidade é ilegalidade? Com toda certeza. É uma ilegalidade qualificada. A improbidade seria uma ilegalidade acentuada, qualificada, pois houve ofensa a um valor
a um princípio que é o princípio da moralidade. Então, é uma ilegalidade qualificada como imoralidade. Ok? Perfeito. Então, nós temos aqui ofensa violação ao princípio da moralidade administrativa. O princípio da moralidade administrativa sofre um ataque. Surge assim um ato de improbidade, o ato imoral, que resulta numa ilegalidade qualificada. Esse é o raciocínio, né? Professor, e o que é que acontece? Muitas questões eu vejo retratam, questionam se o particular pode ser alvo de sanção prevista nessa lei. Se essa lei seria aplicável ao particular. A lei de improbidade aplica-se ao particular? Sim, claro que sim. Desde que esse particular ele venha a contribuir, ele venha a auxiliar o servidor na prática do ato imoral. Então lembre-se que particular que auxilia, particular que induz, particular que concorre para a prática do ato imoral, né? Para a prática do ato de improbidade administrativa, junto com o servidor, sujeita-se aos ditames da lei. Sujeita-se, sim, aos ditames desta lei. Ok, perfeito aqui. Professor, então, tem que haver uma coautoria ou uma participação, correto? Exatamente isso. Nós estamos falando aqui em uma coautoria. Ele é coautor ou partícipe. Ele é um coautor ou um partícipe. Os dois praticam juntos o ato de improbidade. Ainda que um apenas venha a induzir, né? Ou então venha a agir, praticar o ato junto com o servidor. Então, o mero induzimento, a mera instigação também já é suficiente para que esse particular responda por ato de improbidade administrativa. Tá? E, professor, no caso, eu posso entrar com a ação de improbidade administrativa contra o particular? Veja bem, só o particular? Só contra ele? Não. Só contra ele, não. Você tem que entrar contra ele e o servidor. Então, no polo passivo dessa ação aí devem estar presentes os dois. Ambos, particular e agente público. Então, anote aí. É inviável a propositura de ação de improbidade administrativa exclusivamente contra o particular, sem a presença concomitante do
agente público no polo passivo dessa ação judicial, que eu vou chamar de demanda judicial. Beleza, meus amigos? Então, é inviável você propor ação de improbidade tão somente contra o particular, tá? Sem a presença do servidor no polo passivo da demanda judicial. É entendimento já dos tribunais superiores, do próprio STF. Ok? Tranquilo? E, professor, me diz uma coisa. O sucessor, o herdeiro daquele que pratica ato de improbidade administrativa, ele estaria sujeito a algum tipo de sanção, algum tipo de responsabilidade? Sim. Como? De que forma? Pegadinha clássica de concurso. Pegadinha clássica de concurso. E essa já derrubou muita gente boa, tá? Então, tome cuidado, extremo cuidado, é um assunto perigoso. Anote aí mais uma dica, que o sucessor, ele está, sim, sujeito às cominações da lei de improbidade administrativa. O sucessor daquele que praticou o ato de improbidade. Porque o que praticou o ato veio a falecer. Morreu. Mas tem os sucessores dele. Os herdeiros, sucessores. Né? Então a questão é, o sucessor estará sujeito às cominações, às sanções previstas aqui na lei de improbidade administrativa? Sim. A todas as sanções? Não. Estará sujeito a quais então, professor? Estará sujeito às seguintes sanções. Anote aí. Estará sujeito a reparação do dano patrimonial, estará sujeito também a perda, a restituição dos bens e valores acrescidos ilicitamente. Né? Então, nós temos duas sanções específicas que são perfeitamente aplicáveis aos herdeiros. Reparação do dano patrimonial causado pelo ato de improbidade e devolução, restituição dos bens e dos valores que foram acrescentados de forma ilícita ao patrimônio do autor, né, do ato de improbidade, daquele que praticou o ato imoral. Duas sanções. Tranquilo? Ok? E professor, não tem limite não? Claro que tem limite. Né? Até o limite do valor da herança. Até o limite do valor da herança. Até o limite do valor da herança recebida. Tá? Isso está previsto lá no próprio Código Civil Brasileiro.
no artigo 1997 do Código Civil. Tem um limite, até o limite do valor do patrimônio transferido, a herança transferida, recebida. Tem uma limitação, tá? Então, essa pretensão de ressarcimento ao erário, aos cofres públicos, pode ser transmitido aos herdeiros. Os herdeiros responderão também. As demais sanções, professor, as demais sanções, elas são de natureza personalíssima e não alcançam os herdeiros. As demais sanções são de natureza personalíssima e, sendo assim, não alcançam os herdeiros. Então, ocorrendo a morte, o falecimento do causador do ato de improbidade, se extingue, né? Não há transmissão aos herdeiros. As demais, transmissão somente nessas duas sanções, somente no que diz respeito a essa pretensão de ressarcir o erário, os cofres públicos de todo dano, de todo prejuízo causado pelo ato de improbidade, né? Perfeito. Professor, no caso da questão da multa, tá? Então, até mesmo a multa, inclusive a multa, professor, nem mesmo a multa atingirá o herdeiro? Não, né? A multa não atingirá os herdeiros, o pagamento da multa. Mas por que, professor? Porque multa não tem caráter indenizatório, tá? Então, até mesmo a multa, pois esta não tem caráter indenizatório. Não visa recompor, ressarcir o patrimônio, os danos ao erário, né? Perfeito? Até mesmo a multa. E isso aqui já derrubou muita gente boa em prova. Tome cuidado, tá? Professor, continuando. Quais seriam as espécies de improbidade? Espécies de improbidade. Bem, nós teríamos aqui as seguintes espécies de improbidade. Aquela que gera enriquecimento ilícito, aquela que gera dano, prejuízo ao erário, prejuízo aos cofres públicos, aquelas que decorrem da aplicação indevida de benefício financeiro, aplicação indevida de benefício financeiro ou de natureza tributária, tá? E aquela que atenta contra os princípios. Atentatório de princípios. Então, nós temos 4 tipos, 4 espécies de improbidade administrativa.
atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, atos de improbidade que geram dano ao erário, atos de improbidade resultantes da aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, atos de improbidade atentatórios a princípios administrativos. 4 tipos, 4 espécies. Professor, mas a minha preocupação maior na prova seria o quê? Bem, a sua preocupação maior na prova seria você decorar, você memorizar as sanções de cada uma dessas espécies de improbidade. E para facilitar a sua vida, você vai fazer o seguinte, tá? Enriquecimento ilícito, dano ao erário, aplicação indevida, atentatórios a princípios. Com relação à perda de bens, professor. Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. No caso dessa sanção, onde é que ela está presente? Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Perda de bens também está aqui. Não tem perda de bens, não tem perda de bens. Cuidado. Professor, com relação ao ressarcimento dos danos, dos prejuízos causados ao erário, essa sanção específica, ressarcir os danos, prejuízos causados ao erário, onde é que ela está presente? Ressarcimento está presente aqui. Ressarcimento está presente aqui. Não tem aqui. E tem ressarcimento aqui. Então, cuidado. Professor, com relação à perda da função pública, ela está presente em quais espécies? Aqui, perda da função. Perda da função. Perda da função. E aqui também. Então, está em todas as espécies a perda da função do cargo público. Eventualmente ocupado por esse servidor, né, que praticou o ato de improbidade. Professor, suspensão dos direitos políticos, né? Porque aquele que pratica ato de improbidade estará sujeito à suspensão de direitos políticos. De quanto tempo é essa suspensão? Suspensão de direitos políticos de 8 a 10 aqui. Suspensão de 5 a 8 aqui. Suspensão de 5 a 8 anos aqui também. E suspensão de 3 a 5 anos aqui. Suspensão de 8 a 10 anos, suspensão de 5 a 8 anos, suspensão de 5 a 8 anos, suspensão de 3 a 5 anos. Tome cuidado. Memorize. Né? Pagamento de multa, professor. Pagamento de multa de até, no máximo, 3 vezes. Aqui. Pagamento de multa de até, no máximo, 2 vezes aqui. Pagamento de multa de até, no máximo, 3 vezes aqui. E pagamento de multa de até, no máximo, 100 vezes aqui. Pronto. Professor, então, atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito. Perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento dos danos, prejuízos causados ao erário, perda da função pública,
suspensão de direitos políticos pelo período de 8 a 10 anos, multa de até 3 vezes o valor de quê? 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Acréscimo patrimonial. Não se enriqueceu de forma ilícita, então o patrimônio cresceu. Acréscimo patrimonial. Professor, no caso de atos de improbidade que geram dano, prejuízo ao erário, o valor da multa é de até 2 vezes o quê? 2 vezes o valor do dano. 2 vezes o valor do prejuízo causado. Professor, no caso de aplicação indevida, concessão indevida de benefício financeiro tributário, o pagamento da multa é de até 3 vezes o valor de quê? O valor do benefício. 3 vezes o valor do benefício. E nos atos de improbidade que resultam, que implicam em ato atentatório de princípios, o pagamento da multa é de até 100 vezes o valor de quê? Da remuneração. O valor da remuneração recebida pelo agente público. Então, até o presente momento, nós falamos de quantas sanções? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem. 1, 2, 3. Não tem. 1, 2, 3, 4. Perfeito. E temos mais uma sanção, que é a proibição de contratar com a administração pública. A proibição de contratar com a administração pública está presente onde, professor? Está presente aqui, aqui, aqui não, e aqui. Professor, proibição de contratar, quanto tempo de proibição? 10, 5 e 3. 10 anos, 5 anos e 3 anos. E aqui não tem proibição de contratar. Então, meus amigos, tome cuidado com essa memorização que você vai ter que fazer aqui. Olha, anote direitinho, porque são muitas as questões que cobram do candidato a memorização das sanções aplicáveis em cada situação, em cada tipo de ato de improbidade. São as mais variadas questões que eu já vi cobrando isso aqui. Tome bastante cuidado, né? Todos esses prazos aqui são em anos, tá? Suspensão de 8 a 10 anos, proibição de contratar por 10 anos. Suspensão de 5 a 8 anos, proibição de contratar por 5 anos. Suspensão de 5 a 8 anos, suspensão de 3 a 5 anos, proibição de contratar por 3 anos, tá? Então, essa tabelinha já vai ser bastante útil aí na sua trajetória rumo à aprovação, certo? Perfeito. Então, vamos... falta apenas a gente falar só mais uma coisinha para a gente encerrar essa live de hoje, tá? Então, continuando, anote aí também. 4 tipos de atos de improbidade. Enriquecimento ilícito.
dano ao erário, concessão indevida de benefício financeiro ou tributário e atos atentatórios a princípios. No que diz respeito a enriquecimento ilícito, atos de improbidade que geram enriquecimento ilícito, esse aqui é o mais grave de todos. É esse. No que diz respeito a essa conduta, enriquecimento ilícito, ela se resume a recebimento de vantagem patrimonial indevida. Recebimento de vantagem patrimonial indevida. Aqui tem que haver o dolo, tem que haver a intenção de receber, de utilizar, de adquirir, de aceitar, de incorporar e de usar. Então, memorize esses verbos, tá? Então, receber, perceber, utilizar, adquirir, aceitar, incorporar e usar. Esses verbos serão importantes para você definir as hipóteses de improbidade presentes em cada uma das categorias. No que diz respeito ao dano ao erário, nós temos que ter dano real. Dano real ao patrimônio público. No caso aqui, tem que haver o dolo, a intenção. E nós temos aqui uma ação ou uma omissão que contraria a lei e causa dano ao patrimônio, ao erário. Né? Os verbos que você vai precisar memorizar aqui são os seguintes: facilitar, concorrer, permitir, doar, realizar, conceder, frustrar, ordenar, agir, liberar, celebrar. Perfeito? Ok. Com relação à concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, nós estamos falando de um tributo, de um imposto específico que é o ISS. Nós estamos falando aqui do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Impostos sobre serviços de qualquer natureza. O ISS, tá? E nesse caso aqui você tem um tributo que é de competência dos municípios e do Distrito Federal. E a alíquota mínima aqui do ISS é de 2%. A alíquota mínima 2%. A competência é municípios
municípios e também do Distrito Federal, tá? Então, essa situação aqui de você definir isso como um ato de improbidade é somente para evitar uma guerra fiscal entre os mais variados municípios na capacitação das empresas. Cada município não pode ter a sua própria alíquota. Essa guerra fiscal, é por isso que nasceu essa figura do ato de improbidade. Então, quem pratica esse ato de improbidade aqui somente é uma pessoa, o prefeito. O sujeito ativo aqui, aquele que pode praticar esse ato de improbidade é somente o prefeito. Certo? Então, tome cuidado com isso. É também necessária a presença do dolo. Com relação aos atos atentatórios de princípios administrativos, para a gente fechar, tome cuidado com o seguinte: nós temos aqui uma norma jurídica de caráter residual. O resto é o que sobra. Então, você tem aqui uma regra subsidiária. Isso significa que essa aqui é absorvida pelas demais. Essa daqui é a mais fraca. É a mais fraca das espécies de improbidade. É a mais fraca. Da mais forte à mais fraca. Mais forte é enriquecimento ilícito, é o mais grave. E o menos grave, a mais fraquinha, atentatórios a princípios, tá? Então aqui é tipo um soldado de reserva. Quando não for possível você incluir um ato imoral dentro de enriquecimento ilícito, dano erário, concessão de benefício de forma indevida, aí você aplica essa última aqui. É um soldado de reserva. E os verbos que você vai ter que lembrar na hora da prova são os seguintes: praticar, retardar, deixar de praticar, revelar, negar, frustrar a realização de concurso público, deixar de prestar contas, descumprir e transferir. Tranquilo? Então, o que é que acontece? Na hora da prova, você vai ter que tomar cuidado com essa tabela aqui. Em especial, essas dicas que eu coloquei. Porque são muitas questões, pessoal, que derrubam um candidato. E às vezes ele estudou a lei, às vezes é aquela pessoa que estudou, que conhece, que sabe o assunto e por um vacilo erra. Então a minha dica de hoje é: memorize essa tabela das sanções decorrentes da prática do ato de improbidade. Essa daqui memorize. E memorize também essa outra tabela aqui da tipificação dos atos de improbidade, das suas mais variadas espécies e categorias. Aqui, aqui, ok, ok. Fechou? Dica de ouro. Então, meus amigos, mais uma vez, encerramos aqui a nossa live de hoje. É sempre um prazer imenso recebê-los aqui comigo. Vocês são todos bem-vindos, tá?
Então vamos marcar de, após a aprovação dos doutos senhores e senhoras aqui, a gente tomar aquele cafezinho comemorando, né? Comemorar com um cafezinho bacana, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.